seleção brasileira foi eliminada para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Fiquei me perguntando isso desde o final do jogo, reuni informações, tudo que eu já tinha anotado, tirei o sábado para rever o jogo e fazer mais anotações, pegar alguns momentos da partida e o resultado você vai ver agora. Deixei aqui no campinho já as duas seleções perfiladas, a Croácia e também a seleção brasileira. A gente vai falar sobre alguns posicionamentos, algumas coisas que eu vi que poderiam ter sido diferentes para a seleção brasileira. Vou deixar aqui um print de uma coisa que eu observei já durante o jogo, logo na primeira etapa da partida, para realmente não parecer, só falou depois. Realmente isso foi visto durante o jogo e até eu fiquei impressionada que isso não foi corrigido durante a partida. Isso que eu vou pontuar aqui, que tá nesse tweet que eu tô colocando aqui na tela, e que a seleção brasileira poderia ter corrigido, é um fator. Tem outros também, porque uma derrota como essa, ela não acontece por acaso. Primeiro, sobre o volume de jogo. A seleção brasileira exigiu muitas defesas do Livakovic e ele, como bom goleiro que é, respondeu. Tanto é que foi o melhor jogador da partida e não só pelo que ele fez nas penalidades, mas sim por todas as bolas que ele defendeu. A seleção brasileira teve quase 10 chutes no gol do Livakovic e isso é muito significativo. Terminou a partida, terminou o jogo com mais de 2 gols esperados. E a seleção da Croácia teve 0,49. Isso diz muito sobre o que foi o jogo. O futebol é injusto, a seleção deveria ter vencido por isso? Não, porque o resultado é Croácia classificada. E o futebol é como ele é. E os jogadores que estão em campo sabem disso. Então, não podemos tirar o mérito da Croácia, que teve uma leitura de jogo muito interessante para essa partida. Ela povoou bem o seu meio-campo, além do Brozovic, do Modric e do Kovacic, que são jogadores que a gente já falava aqui. Eu fiz um vídeo no canal falando sobre eles. São jogadores muito importantes e que fizeram a diferença para a Croácia. Mas nesse jogo aqui, além disso, o técnico da Croácia ele abriu mão de um atacante e colocou o Pasalic para ajudar justamente nessa composição aqui, que é onde joga o Neymar, é onde joga o Vinícius Júnior. E por isso a seleção ela não conseguiu ser tão atuante por ali. Teve situações em que o Vinícius Júnior pegou na bola, tentou ataques e tudo mais? Sim. Do outro lado também com o Rafinha. Mas não foram nem 1% do quanto eles foram incisivos em outros momentos do jogo. Isso também se deve ao fato de que a seleção brasileira, ela avançava com os seus jogadores e o Danilo fechava mais por dentro, trabalhando a bola junto com o Casemiro e liberando o Paquetá. Porém, o que a gente viu foi o Vinícius Júnior cumprindo muito a sua função tática, o que é legal, é bom porque ele dava amplitude por um lado, o Rafinha pelo outro, para tentar abrir a defesa da Croácia, porém poucas movimentações por dentro. Por quê? Porque estava bem congestionado, estava bem fechado. Então o Neymar ele recuava para ajudar nessa saída também, para tentar gerar esse jogo, conduzia um pouco mais, mas acabava sem opção. A gente viu isso em muitos momentos da partida, eu vou deixar aqui algumas imagens que ilustram bem o que eu quero dizer. Além disso, também teve situações de equívoco nas conclusões, nas leituras dos momentos do jogo, do que fazer, da finalização, uma bola que o Neymar poderia ter passado para o Vinícius Júnior, que estaria bem mais colocado. Isso, gente, são situações, isso acontece. A própria Croácia teve isso durante a partida. E aí eu quero falar sobre volume de jogo. Por quê? Porque a seleção brasileira, ela finalizou muitas vezes no gol. Porém, a gente precisa falar sobre o quanto que a seleção croata, ela conduziu a partida como ela quis, digamos assim. Por quê? Porque esse meio-campo aqui, principalmente com Brozovic, Modric e Kovacic, eles ditaram o ritmo da partida. E esse ritmo não necessariamente ele precisa ser rápido, ele precisa ser ágil. Eu entendi que a Croácia compreendeu que a seleção brasileira gostava mais dessa verticalidade. E quanto mais a Croácia tentasse apressar, mais eles tinham o risco de perder a bola e acabar resultando em uma situação de gol para a seleção brasileira. Tanto é que a gente vai falar depois sobre a pressão alta da seleção, que também foi um fator importante para essa partida. Então a Croácia ela soube conduzir com esses meio-campistas e trabalhar essa bola. Não teve tanto volume de finalizações, porém teve sim espaços. E aí a gente entra numa outra equação sobre essa partida. Um outro fator para entender esse jogo foi a pressão alta realizada pela seleção brasileira e a importância de pensar os movimentos coordenados. Pressão alta por pressão alta com um jogador avançando e o resto não é uma pressão coordenada, não é uma pressão bem trabalhada. Isso só gera mais espaço, porque você passa a defender com menos jogadores na medida em que alguns dos seus jogadores estão lá no ataque pressionando sozinhos.
Foi o que aconteceu no primeiro tempo, principalmente em pelo menos 3 momentos eu pude identificar isso. O que a gente viu foi Vinícius Júnior avançando para pressionar, Neymar também e junto com eles o Richarlison. O Rafinha, ele também fez isso em alguns momentos, mas muito menos, ele tinha mais a leitura da recomposição. E aí o que a gente viu foi a Croácia explorando muito as subidas do Juranovic sobre o Vinícius Júnior e deixando aqui o Danilo muitas vezes exposto. Eu quero deixar algumas imagens aí para vocês acompanharem, porque foi nítido o quanto que a seleção brasileira se encontrou nessa situação de precisar defender com 5 jogadores, com 6 jogadores no máximo, porque tinha 4 jogadores sacrificados numa pressão alta que não era bem sucedida e bem coordenada. Melhorou no segundo tempo, é verdade, eu preciso dizer, e a Croácia também, ela apanhou um pouquinho nos momentos em que a seleção exerceu essa pressão de maneira organizada, e tem também imagens disso. Então, só para que fique bem ilustrado, quando essa pressão ela é assim, você tem jogadores que saem fácil da pressão pela qualidade que eles têm, como o Modric, como o Kovacic. Kovacic é um dos melhores jogadores fazendo isso, né, saindo de lances em que ele está muito pressionado. Quando você tem isso, você encontra situações como essa, de você estar defendendo com muito espaço, porque os jogadores tentam dar combate e acabam liberando mais espaços. E aí você tem possibilidade de ataque. Mesmo que com inferioridade numérica, a Croácia teve muitos espaços. Isso acaba sobrecarregando a linha defensiva da seleção brasileira. Não foi a seleção brasileira que a gente está acostumado a ver em outros jogos de Copa do Mundo e de eliminatórias. A pressão pós-perda não foi tão eficiente e a pressão alta na saída de bola do Livakovic, que muitas vezes tinha um entendimento que foi muito interessante, via que a seleção estava avançando e ele esticava a bola para poder já conectar com esses jogadores de ataque e pegar o Brasil desarrumado. A Croácia tentou muito isso por eficiência dos seus atacantes e ineficiência dos seus atacantes e eficiência da linha defensiva brasileira. A Croácia não conseguiu chutes a gol, mas teve espaços para isso, porque a recomposição dos nossos atacantes deixou muito a desejar. E aqui eu quero deixar até uma fala do Tite, em que ele coloca sobre o equilíbrio. Se fugir de equilíbrio em algum momento, as possibilidades de perder elas são maiores. Então, para tu ter esses jogadores, eles têm algum compromisso de se posicionar em campo, né, numa ação sem bola, como depois vocês têm condição de avaliar, assim como ter jogadores atrás que também dê esse suporte. Essa fala foi depois do jogo contra a Coreia do Sul, em que o Brasil ganha com muitos gols, e algo que diz muito sobre essa partida também do ponto de vista psicológico. Eu vou falar sobre isso depois, mas principalmente o que eu quero destacar aqui é o equilíbrio da marcação. O Tite sempre falou em equilíbrio, e não importa quanto que você não esteja aguentando mais ouvir o nome Tite por conta da eliminação. Como eu disse, não vou apontar culpados, mas tenho sim as críticas ao Tite que eu vou fazer depois. Aqui, o foco é o equilíbrio, que é algo que ele falou. O Brasil perdeu o equilíbrio à medida em que os seus jogadores de ataque não conseguiam recompor tanto. Pode ser uma questão física, pode ser uma questão de não confiar no perigo que a Croácia conseguiria impor ao Brasil, mas fato acabou desgastando bastante a linha defensiva brasileira. Se o Militão saiu esgotado, se o Danilo saiu esgotado, se o Thiago Silva saiu esgotado, se o Marquinhos saiu esgotado, muito se deve a isso. Um outro fator que eu não posso deixar de falar, infelizmente, foi que a partida do Casemiro foi bem abaixo. Talvez por ele ter sido sobrecarregado em outros jogos, não sei. A partida do Casemiro fisicamente foi abaixo. A gente viu lances em que o Modric venceu ele na corrida, e isso é um pouco de se pensar, porque a Croácia é um time, como a gente já falou, que ela não poupou jogadores, né? Ela teve 2 mudanças, assim, falando sobre da Copa do Mundo, né? Geralmente o centroavante e o lateral esquerdo, mas principalmente o meio-campo. Esse meio-campo da Croácia jogou todos os jogos, incluindo a prorrogação contra o Japão. Então isso é algo para ficar muito também na nossa cabeça. A parte física, o quanto que a seleção não conseguiu acompanhar o ritmo croata, e isso é preocupante, já que a seleção teve sim jogos para poupar e não enfrentou prorrogação como os croatas fizeram. Teve outras questões que também foram parte dessa partida, e aqui eu quero destacar principalmente a questão psicológica. Para mim, o Brasil achou que conseguiria ter facilidade contra os croatas. Talvez até por uma questão física, de entender tudo isso que cercava esse confronto, né? Dessa parte de eles já terem vivido uma prorrogação, o Brasil tá mais inteiro, entre aspas, ou por ter na memória o que foi feito contra a Coreia, né? Então, assim, eu entendi isso, entendi que o Brasil achou que pudesse ganhar o jogo com mais facilidade, que fosse encontrar algum nível de facilidade. E à medida em que não viu isso,
ficou mais nervoso no jogo, a gente viu o passe queimando mais no pé, a gente viu mais situações de domínio não tão bom, até mesmo dos nossos jogadores mais técnicos, e a seleção brasileira, ela por si só, tu olha, do Alisson ao Richarlison, é uma seleção muito técnica. Então isso tudo também, para mim, simbolizou um nervosismo que é natural, mas que a seleção deveria estar preparada para lidar com isso. Vou fazer uma crítica ao Tite, mas eu quero deixar bem claro que eu não acho o trabalho do Tite ruim. Eu acho que ele deixa uma boa herança para quem assumir, e o fato dele deixar uma boa herança não significa só qualidade de jogadores, esse jogador teria qualidade com qualquer outro técnico. Não, eu acho que ele deixa um modelo sólido, ele deixa variações táticas, ele deixa uma geração que já tem uma experiência de Copa do Mundo e que está preparada para várias outras Copas do Mundo. Isso é individualidade também? Mas isso também é trabalho do Tite. Então eu reconhecia isso antes e continuo reconhecendo, eu não vou ser incoerente só porque foi eliminado da Copa do Mundo, de dizer que o trabalho é um completo um horror, né? Não vou fazer isso, porque eu não acho isso correto. Mas eu tenho que posicionar aqui alguns equívocos. Primeiro, eu entendo que ele estava nervoso na coletiva, mas eu esperava explicações sobre as coisas que aconteceram. Da mesma maneira que em outros jogos que o Brasil venceu, ele foi questionado pela imprensa esportiva que estava lá sobre algumas decisões e ele respondeu, eu esperava também uma resposta mais técnica para esse jogo aqui. Entendo a parte emocional, entendo que ele não estava muito em condições emocionais, é o que tudo indica para fazer uma avaliação melhor, mas acho que ele deve isso à seleção brasileira e ao Brasil, então se eu fosse ele eu faria uma outra coletiva e explicaria algumas coisas, porque eu acho que é importante colocar tudo isso. Segundo, Neymar abrindo a cobrança. É um tema muito polêmico, eu acho que tem toda uma discussão por trás. Eu não vou nem na linha de como terminou, né? Porque eu acho que ele terminar assim, ele vai ter ridículo, né? Ele pelo menos deveria ter batido o quarto. Agora, pra mim, o ponto de escolha do Neymar ser quem abre a cobrança não é porque ele é o melhor batedor, então ele tem que abrir, sempre. Não. Pra mim, nesse jogo aqui, nesse contexto em que o Brasil consegue o gol da classificação, está se classificando, vai para a segunda etapa da prorrogação, acaba tomando o gol, acaba levando para os pênaltis. Nesse cenário em que o Brasil teve a classificação na mão e deixou escapar no detalhe em um chute a gol, que foi gol, nesse cenário, para passar confiança, o primeiro a bater, na minha opinião, tem que ser o melhor batedor, para dar confiança para os outros. Se ia ter o mesmo desfecho, aí é outra história. Mas nesse cenário, eu acho que o Neymar deveria ter sido o primeiro a bater. Outra situação que eu confesso que eu não entendi foi o Richarlison ter saído para o Pedro entrar. Não acho que o Pedro foi tão mal assim, nem acho que ele foi mal. Acho que realmente é uma questão de... eu acho que ele não estava tão entrosado com os outros, sabe? Pra mim não estava fluindo tão bem quanto o Richarlison, mas ele não prejudicou, ele não comprometeu, na minha avaliação. E aí eu acho que o Richarlison é o cara que ele tem que ficar, sabe? Até porque, pra mim, o jogo dele não foi ruim, sabe? Se ele estava muito cansado e não poderia ficar, eu teria colocado um jogador de maior velocidade para pressionar e recompor. Algo que foi o problema da seleção durante todo o jogo. E aí, pra mim, faltou leitura ao Tite, que deixou mais uma vez, e o lance do gol prova isso, é um erro bizarro individual do Fred. E isso não abre brecha para você xingar jogador em rede social. Tem que respeitar as pessoas, primeiro de tudo. Foi um erro bizarro do Fred ter avançado e daí nem pressionou e nem recompôs? Foi. Tanto é que mais uma vez nesse lance o Brasil estava numa situação de defender com poucos jogadores e pior, jogadores esgotados, porque o Fred tinha um condicionamento físico para a partida, recém tinha entrado. O Danilo tinha outro, o Marquinhos tinha outro, o Thiago Silva tinha outro. E aí a minha segunda crítica ao Tite, do ponto de vista das substituições. Eu não teria colocado o Pedro, teria colocado o Martinelli, por uma questão de recomposição. Acho que ali o Brasil estava ganhando, não era... entendo que talvez pelo pivô, né, ele justificou a questão de fazer o pivô, mas não vi o Pedro conseguindo ajudar muito nisso também, mas eu teria colocado o Martinelli, por uma questão de ameaçar um pouco o adversário também, porque, né, ele, com a velocidade que ele tem, com o drible que ele tem, ele é esse jogador, e também, mas principalmente por uma questão de recomposição, ter mais jogadores recompondo e fechando linha. Isso foi primordial e o Brasil deixou muito a desejar durante toda a partida e o gol só foi um reflexo disso. A segunda situação de substituição que eu critico é a entrada do Alexandre.
Se o Danilo já estava muito cansado e a seleção brasileira já estava esgotada fisicamente da parte defensiva, porque na maior parte do jogo, como eu falei, defendeu com poucos jogadores porque os atacantes não faziam essa recomposição, por que colocar um jogador que está voltando de lesão? Por que não colocar o Daniel Alves? Se o Daniel Alves é lateral direito e o Danilo estava se virando bem na lateral esquerda, coloca o Martinelli para ajudar na recomposição por aquele lado e coloca o Daniel Alves. Por que não colocar o Daniel Alves para fechar esse lado direito e deixar o Danilo na esquerda? Eu sei que ele estava jogando como lateral direito na seleção brasileira e que foi improvisado ali por conta do Alexandre, mas nitidamente o Alexandre não estava em condições. Por que correr esse risco? Algumas críticas e algumas perguntas que ficaram sem resposta. É triste, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não queria fazer um vídeo tão longo, acabou que eu fiz até um resumo, não é por falta de resumo, mas para que ficasse mais curtinho, mas realmente são muitos fatores que envolvem essa derrota da seleção brasileira e tem até a questão dos pênaltis, né? O Brasil não tinha um goleiro que defendia pênaltis, isso é mais um detalhe. Mas faz parte, gente, todo time tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Nesse dia, foi os pontos fortes da Croácia que prevaleceram sobre tudo. Valeu, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve no canal e comenta o que você achou.